Vamos então à explicação, né, da segunda análise de dados. A gente vai fazer atividade 2, onde nós vamos analisar os dados, como fizemos na atividade 1, porém, em cima de uma outra base de dados. Tá? Uma base de dados diferente. Então, para efeitos educacionais, né, de aprendizado, eu acabei usando uma base de dados bem diferente do que foi da atividade 1. Tá? É uma base de dados de vendas também, mas é uma base de dados bem maior. Ok? Então, lá na sala de aula, né, você abrindo lá na sala de aula, você vai ver capítulo 2, análise de dados, base vendas. Tá? Esse é o slide teórico, com todos os conceitos, o passo a passo. Né? Depois, você tem a base de dados em si, só que ela não é no padrão do Google, como a gente fez na atividade 1. Ela é um padrão genérico, chamado padrão aberto, CSV. Alguns chamam de padrão em modo texto. No caso ali, eu prefiro falar CSV. E eu gerei um arquivo separado com vários exemplos de que você pode aplicar sobre essa base de vendas. Tá? Então, além das análises que estão aqui dentro do slide teórico, tem um arquivo separado com outras análises que você pode estar fazendo, onde eu venho explicando, e também você também pode criar outros, sem problema algum. Tá bom? Primeiro passo que a gente tem que fazer é fazer download dessa base de dados. Tá? Não é apenas abrir e já começar a usar. Eu tenho que baixar a base de dados para a minha máquina. E aí, a partir daí, eu carrego ela dentro do Google. Eu não abro ela direto no Google porque ela não é padrão Google, como foi na análise anterior. Como é que eu faço isso? Tem que fazer download. Então a base de dados está aqui, eu clico nela uma vez, né? E vou procurar uma opção chamada downloads. Muita gente pega ela aqui e já vai abrir, ó, abrir com e já quer abrir Google. Não, tá errado, tá errado. Tá? Ela não é padrão Google, ela é padrão CSV. Então eu tenho que fazer download, tá? Procurar um botão aqui para fazer download. Não está aparecendo nada aqui, mas tem esses 3 pontinhos do lado. Clico nele, mando ele abrir em nova janela. Parece que ele é a mesma página, mas não é, porque agora eu tenho a opção fazer download. Aí você clica nessa opção e ele vai baixar o arquivo para a sua máquina. Você pode dar o nome que você quiser, tá? Como na minha máquina já tem esse arquivo, ele está renomeando com o número 1, tá? Manda salvar, veja qual é, tá? Se quiser até trocar de nome, fique à vontade. Pronto, já fiz download e agora a gente pode começar a fazer a análise na prática, tá bom? Eu posso estar fazendo em cima do Excel, se você tiver Excel aí, ou em cima do Google, né? Aí fica ao critério seu aí, tá? No meu caso aqui, eu vou usar o do Google mesmo, né? Como já havia falado. Então, aqui no meu slide teórico, né, eu venho justamente explicando o passo a passo, né? O que você tem que fazer primeiro, tal, mas eu já vou direto, né? E já vou fazer direto em cima do próprio arquivo dentro do Google, ok? Então, dentro do Google, né, eu abro uma planilha em branco e vou fazer, então, começar, então, a carregar, a importar a base de dados no padrão CSV, que é o que eu fiz download. Então, olha lá, arquivo, importar, tá? Então é diferente, não é abrir, ele não é Google. Essa base de dados não é Google, e nem Excel. É uma base de dados CSV ou texto. Importar,
Ele vai abrir essa janela, onde ele vai perguntar cadê o arquivo. No caso, eu vou fazer download, eu vou fazer o upload, porque ele está na minha máquina, que eu tinha feito download. Mando procurar. E vou atrás do arquivo. No meu caso está ali. Cuidado para pegar o mesmo arquivo seu, tá? Seu. Estar usando o seu. Porque como várias pessoas usam a máquina, esse arquivo base vendas deve estar com vários nomes aí. Né? Então até na hora de salvar, se você quiser botar o seu nome, né? Para não correr o risco de você pegar uma base diferente da minha, né? Diferente da minha. Bom, aí ele entra na janela de importação, onde eu dou umas instruções básicas, ou seja, ele vai carregar, ele vai substituir a planilha que eu estou, tá? E detectar automaticamente os dados, porque os dados estão dentro dele separados por vírgula, se eu não me engano. Mas eu mando ele detectar e mando ele converter, né, os textos em número, datas e fórmulas conforme for necessário. E mando importar. Ele vai carregar, olha lá, dá a impressão que eu poderia ter aberto direto, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Tá? Tem que fazer o processo de importação. O risco de você querer abrir direto, porque quando você abre direto, é lógico que o Google vai tentar interpretar o arquivo, apesar do arquivo não ser dele, mas ele vai interpretar o arquivo e vai tentar mostrar para o seu que ele entendeu. Né? Mas isso não está correto. O correto é importar, porque é um arquivo diferente, não é um arquivo no padrão Google. Bom, se você olhar aí, né, é uma tabela com várias colunas, tem muito mais colunas que na atividade 1. Né? E aqui, se eu não me engano, são 1000 linhas. Tá? Se eu não me engano, são 1000 linhas. 1000 linhas, tá? Então, ou seja, é uma base de dados de respeito, né? Eu carreguei pronto, vamos começar a fazer análise. Não, não vamos começar a fazer análise como você já sabe, né? Nós temos que fazer uma limpeza da base de dados. Né? Então começa lá. Então eu vou selecionar a tabela inteira, né? E vou mandar dados, limpeza, remover cópia. Esse arquivo, né, é um arquivo que eu não mexi nele, tá? Eu peguei ele em algum lugar. Ele tem erros, eu sei que ele tem erros dentro dele, mas eu não cheguei a mexer com ele, tá? Porque no outro eu meio que forcei alguns erros para a gente poder achar agora na limpeza. Mas esse eu não forcei nada, é um arquivo original mesmo. Né? Então, remover cópias. Tem cabeçalho, né? Que é a primeira linha com o nome das colunas, e manda remover. Bom, lá, ele achou 4 linhas duplicadas, então existem 4 linhas iguais, né? E ok. Pronto, acabou? Não, volto lá e agora eu vou cortar espaço em branco. Cortar espaço em branco. Ele não achou nenhum espaço em branco. Não é célula em branco e nem linha em branco, tá? É espaço em branco dentro da célula. Ele avaliou e não encontrou nada. Ok? Vale a pena a gente dar uma verificada se não tem nenhuma linha vazia, tá? Se não há nenhuma linha vazia, ok? São 1000 linhas, são 1000 registros, né? É um registro de vendas, é uma tabela de vendas, onde eu tenho a coluna produto. Aí agora o próximo passo meu é verificar se existe algum campo vazio ou algum dado inconsistente para eu tentar arrumar. Né? Então a coluna A produto, olhando aqui, não existe nenhuma célula vazia. Né? Na coluna B quantidade, parece que não tem também nada vazio. A quantidade é números. Se você quiser também já dar uma verificada, né? No tipo do dado, né? Porque ele leu a base de dados e converteu, né? Pegou as informações lá, converteu o texto em número, o texto em fórmulas. Mas às vezes não é perfeito a importação. Né?
Então, aqui, coluna A, né, ele é texto. Então, geralmente, texto ele não erra. Está no modo automático, mas se quiser clicar em texto simples, fica à vontade. A coluna B, né, é número. Tá? Não tem um campo vazio. Não tem nenhum campo vazio. Ah, tem. Tá aqui, ó. Tem uma linha em branco aqui, ó. Tem que remover essa linha aqui, não pode deixar ela não, hein? Aí, ó, acabei achando a linha, achando que não tinha, né? É só apertar a tecla Ctrl. Olha lá, achou um campo vazio, ó. Tem. Apertando a tecla Ctrl e a seta para baixo ou para cima, ele vai até onde é o final do número, né? Então, olha lá. O B341 está vazio, né? Então, eu tenho que preencher, eu não posso, né, deixar aí um valor vazio, porque vai dar problema na análise. Essa coluna B, o que, que ela é? Ela é quantidade. Né? Então, quanto que foi vendido? Né? Quantas peças? Eu não sei, né? Quantas peças foram vendidas. Né? Então, assim, eu vou adivinhar, vou dar zero, então, aí você define, né? A empresa define. Quando falta um dado, o que eu faço ali de padrão nesse caso? Não tem como adivinhar. Né? Você pode tirar a média. Eu vou tirar a média. Vou achar o valor da média aqui, ó. Vou achar o valor da média. Como eu fiz na outra lá. Tem gente que às vezes prefere inventar um valor. Eu vou tirar a média. Tá? Acho que. Olha lá, 50, vai. Deu quebrado, né? Mas vamos meter 50. Ó. Então aí, ó, 50. Pronto. Né? Tem mais algum campo vazio na coluna quantidade? Não. A coluna quantidade ela é número, né? Então se quiser ter certeza, ó, formatar, número e número. Aí é número inteiro, né? Aí você pode vir aqui e mandar arrancar o coisa. Beleza. Agora a coluna C tem problema, hein? A coluna C tem problema. Repare aqui no que está na coluna C, ó. Coluna C é o preço unitário daquela peça. Só que veja que tem hora que ela está escrito do lado esquerdo e tem hora que ela está escrito do lado direito. Não sei se vocês perceberam, quando é um texto, ele começa do lado esquerdo. Quando é um número, ele fica para o lado direito. Então, na coluna C, tem hora que ele interpretou como texto e tem hora que ele interpretou como número. Ou seja, a importação não foi perfeita nesse caso. Tá? Agora, por que aconteceu isso? Ó, a maioria dele ele está achando que é texto. E nesse caso não é, né? É número, é preço, é grana, é dinheiro. Deu erro, tá? Por quê? Porque a base de dados original foi criada num programa que num padrão americano, onde vírgula para nós, vírgula para eles é ponto, tá vendo? E ponto é texto. Então o Google aqui na língua portuguesa ficou meio perdido. Ele não entendeu se isso aqui realmente é um número, se isso aqui realmente é um texto. Então, mas isso tudo por causa dessa vírgula. Ó, se eu vier aqui e colocar vírgula, olha o que vai acontecer. Olha lá, ele interpretou como número, porque todo número é deslocado para a direita. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mandar ele trocar. Onde tiver ponto, bota vírgula. Essa é a solução. Tá? Porque do jeito que ficar, não dá. Não dá. Tá certo? E não dá para ficar chutando também, né? Vou tirar a média. O preço da média, para tirar a média tem que ser número. Aqui tem hora que é texto, tem hora que é número, então não dá. Né? Então, eu vou ter que. A única solução nesse caso realmente é essa que eu vou fazer. Eu selecionei a coluna C e vou mandar ele trocar tudo que for ponto por vírgula, para que ele vire número, para que ele interprete como número. Como é que eu faço isso? Muito simples. Ó. Selecionei a coluna C, venho aqui em editar, localizar e substituir,
E aqui eu vou mandar ele localizar ponto. Toda vez que ele achar um ponto, ele substitui por vírgula. Porque nesse exemplo, padrão brasileiro é vírgula. Não mexo mais em nada e vou no botão substituir tudo. E concluído. Olha lá. Todo mundo agora está deslocado para direita. Ou seja, todo mundo agora é número. Vamos ver se tem número vazio. Não, não tem nenhuma célula vazia. Apertando Ctrl, seta para baixo ou seta para cima, ele vai no último. E quando eu fui seta para baixo, ó, ele foi no registro 1000. É o último. Então ele não achou nenhum ponto vazio no meio. Aí, isso aí é preço, é dinheiro, né? Então eu posso vir aqui, ó, formatar, número, contábil. Beleza. Categoria é texto, raramente ele erra no texto. Opa, aqui é problema, hein? Olha lá. Então, a coluna data, ela está configurada também num padrão não no Brasil, né? Então, selecionei ela, venho formatar, número, data. Aí alguém pode estar falando assim, mas olha lá, agora, né? Ficou lá dia, mês e ano. Se eu voltar, ó, só para ver como é que estava. Tava ano, mês, dia e tinha hora também. Tá? Não é que está errado ter hora. É que nesse exemplo aqui eu quero só a data. Né? Então eu venho aqui, formatar, número, data. Posso pegar essa data aqui, ó, dia, mês e ano. Pronto. Ok? Vendedor, que é o nome de quem vendeu, também é texto, tranquilo. Região é texto, também tranquilo. Cliente é o nome do cliente, né, que comprou, também tranquilo. Método de pagamento, também tranquilo. Texto, né? Tudo que for texto, raramente está errado, tá? Não precisa mexer em nada, não. Os pau dá no número, na fórmula, na data, isso aí realmente há necessidade de uma atenção maior da gente. Mas tudo que for, né, texto, raramente tem erro. E o valor total? Olha aí os dados do valor total. Eu nem vi ainda, né? Tem coisa errada aí, né? Primeiro, tem coisa errada em relação à vírgula. E tem número também estranho, né, cara? Tem hora que é número, tem hora que é texto, é, ponto de milhar, mas se for mandar trocar por vírgula, vai enfiar a vírgula em tudo e não é. A vírgula é só no centavo. Então aqui não dá para você mandar ele substituir, tá? Visualmente falando, né? Aqui, ó. Se eu mandar trocar ponto por vírgula, vai botar vírgula aqui, vírgula aqui, vírgula aqui, vírgula, né? Em vários lugares aqui. Aí não é número mais, porque vai ter vírgula de quanto é lugar. Na verdade, a vírgula estaria por último. Então, assim, a coluna N deu pau. Tá? A coluna N, ela é número, né? É valor total, é venda, é número, e está muito complicado. E aquela solução de trocar vírgula por ponto, essa aqui daria, ó, né? Essa aqui daria, eu poderia colocar vírgula aqui, mas e as outras? Então vamos fazer o seguinte, é uma fórmula isso aqui. Manda calcular de novo, não precisa perder tempo. Então como é que eu acho o valor total? É igual, quer dizer, dá para achar a fórmula? É o valor total da quantidade vezes o preço. Acabou. Né? Formulinha de multiplicação. Tranquilo, ó. Dou Enter. Olha lá. Agora tá certo. Né? Aí eu venho, clico e arrasto para baixo até o final. Porque ele vai copiar a fórmula para baixo. Se tiver algum campo vazio, ele vai preencher para mim. A base de dados é 1000 linhas, né? Ela é meio grande. Não faz automático, tá? Tem que fazer manualmente aqui. E pronto. Olha lá. Está com número.
Aí eu venho aqui, isso aqui é dinheiro, né? Formatar, número, contabilidade. Pronto. Agora tá certo. Tá vendo? Aí se você quiser dar uma formatada na tabela, né? Aí fica a critério seu. Eu sempre gosto de dar uma formataçãozinha básica aqui para ela não ficar, né? Pronto, já fiz a minha limpeza bonitinho, né? A minha tabela tá ok, não tem campo vazio, os dados estão consistentes. Né? A próxima função minha, então, agora é pegar e começar a fazer as análises. Então, se você voltar lá no slide, né? Essa é o que eu comecei a falar tudo, né? A questão da parte da limpeza, né? Os problemas que pode ter ocorrido, até o slide até o slide 8. Né? Então, a princípio, a partir do slide 8, a gente já tem aí. Ela vai ser atividade 2, tá? Se quiser também chamar de atividade 2, fique à vontade. Ainda a gente está trabalhando, né? Se der, mas se não der para terminar, né, não, em uma aula, a gente prolonga. Então, o primeiro passo eu já fiz. Né? Vou trocar o nome aqui, chamar dados. Estou até usando outros nomes para não ficar igual e vocês achar que tem que ser sempre base, né? Chamar de dados. Pronto, ela já está limpa. Próximo passo nosso é justamente começar a fazer as análises. Aí eu vou olhar o slide, vou ver os exemplos de análise que estão lá, né? Tem um arquivo meu separado com outros exemplos. Você pode fazer aí uma pesquisada, né? E começar a criar as análises, né? Tabelas extras, gráficos. Pode ser que tenha que criar nova coluna, dependendo da análise que você queira fazer. Talvez tenha que criar uma nova coluna, não sei, né? E aí, mas isso eu deixo para um próximo vídeo. Ok? Valeu, gente. Obrigado.